Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui nos estúdios o presidente do PSL Jovem em Minas Gerais, Vitor Lucchesi. Vitor, bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Super, prazer te receber. Bom dia, Adriana, bom dia, Rodrigo, bom dia ouvintes de Belo Horizonte, em especial os meus amigos lá do Barreiro, região onde eu nasci e fui criado com muito orgulho. Pois é, Vitor, você contava pra gente fora do ar aqui agora há pouco que tá chegando de Brasília, chegou nessa madrugada inclusive, e ontem esteve com o presidente Jair Bolsonaro. Parece que já tem até foto nas suas redes sociais. Me conta uma coisa, pergunta que não quer calar, o presidente permanece até quando no PSL? Olha, o presidente permanece por enquanto, né, nas palavras dele. O que ele disse, né? Eu acredito que pelo menos até 2022, isso é uma crença pessoal minha, nada de posição do partido. Eu acho que o Bolsonaro não sai dos quadros do partido por conta de evitar um racha numa bancada que, apesar de não apresentar tanta coesão como era esperado, é uma bancada forte, uma bancada grande, e como ele próprio disse ontem em entrevista ao site Antagonista, é uma bancada que pode fazer a diferença nas eleições de 2020. Então, recomeçar um trabalho do zero, por exemplo, como a UDN, que não tem tempo de televisão, não tem verba do fundo partidário, não tem verba do fundo eleitoral, seria dar um passo para trás, porque o PSL era, assim, um partido nanico que se tornou um partido gigante. Agora, refazer esse caminho, talvez com uma popularidade um pouco mais baixa em 2022, que provavelmente não se repetirá a onda Bolsonaro, esse fenômeno, porque o mito se torna um ser humano, se torna um presidente, né? E começa a falhar, infelizmente. Não vai se repetir aquele fenômeno eleitoral para puxar tantos deputados, para fazer uma bancada tão grande e inflar um partido tanto. Então, acho difícil que eles não levem em consideração, tanto o Bolsonaro quanto a família Bolsonaro, o tamanho do PSL e o quanto essa estrutura pode ajudar. Agora, Vitor, o que o PSL perde e o que o PSL ganha com a possível, por exemplo, saída de Bolsonaro? Olha, para te ser bem sincero, eu acho que o PSL não ganha nada com a saída dele, só perde. Perde porque o bolsonarismo hoje é muito maior do que o PSL. Eu, por exemplo, eu me considero social-liberal. Então, eu estou em alinho com a cartilha partidária. Mas eu fui para o PSL por conta exclusivamente do Bolsonaro. Não fui para lá por ser social-liberal. Eu acho que partido político é um instrumento. O que a gente tem que ter como fim não é o partido político, ele não é fim de nada, ele não resolve nada. O partido político é um instrumento. Qual que é o fim? Melhorar o Brasil por meio do ideário liberal conservador de direita, que é o que está lá na nossa cartilha. Sem uma figura expressiva como o Bolsonaro, que saiu do zero ali, que é totalmente desacreditado, se tornou presidente da República quase vencendo o primeiro turno, o PSL voltará a ser um partido como qualquer outro. Um partido nanico? Eu acho que talvez nanico não, porque a estruturação que o partido passa, essa estruturação ela vai, vamos dizer assim, ela vai implicar no crescimento natural do partido com ou sem Bolsonaro. Mas vai ser um partido de médio porte. Nunca será aquilo, um partido, por exemplo, a abrigar um futuro presidente. Acho difícil. Agora, Vitor, voltando, né, às declarações do presidente Jair Bolsonaro, que afirmou que o presidente nacional do partido, Luciano Bivar, estaria queimado. Como que você recebeu essa declaração e, na sua opinião, está queimado realmente? Eu acho que o Bolsonaro ele é um presidente muito autêntico, ele é uma pessoa muito autêntica. Então, eu entendi a explicação que ele deu aos repórteres, né, posteriormente a essa declaração, que foi no sentido de que o Bivar, presidente nacional, ele está enfrentando problemas de popularidade lá no Recife. Eu, para te falar a verdade, eu não acompanho a política do Recife, então não sei como é que tá. Eu não posso atestar. Dentro da estrutura intrapartidária, acho que o Bivar vem fazendo um trabalho bom. Não teria queixas dele, não. No começo da entrevista, Vitor, você falava pra gente que esperava-se que o PSL tivesse maior coesão, por exemplo, nas bancadas do que tem apresentado. A gente nota que, inclusive, há algumas divergências, tanto na Câmara lá em Brasília, aqui na Assembleia também, no ambiente nosso quintal, a gente percebe também algumas divergências internas no partido. Aí eu te pergunto, especificamente sobre a ala jovem, a qual você representa, preside, que por isso está aqui conosco hoje, também tem essas divergências, existem essas diferenças de opinião
eleição na ala jovem? Se existem, quais são? Quais são os dilemas maiores que vocês vivem? A ala jovem, ela apresenta também dissonâncias, mas não tão graves quanto a bancada, por exemplo, da Câmara Federal. E a Assembleia Legislativa aqui de Minas não tem tido tantos problemas quanto a Câmara, não. Porque a Câmara, ela condensa ali grupos dentro de um partido que são muito distintos. Grupos que têm entre si o apreço pelo presidente Jair Bolsonaro e talvez o ideário liberal na economia, conservador nos costumes, mas que divergem no sentido de que tem o olavismo, tem o monarquismo, tem o pessoal os corporativistas militares. Tem para todo gosto, né? Então você tem ali um caldeirão, né, de frentes da direita. Agora, na juventude, posso dizer que é branda a divergência. Existe divergência como em qualquer partido, mas é bem branda. Normalmente estamos sempre em alinho ali. Não podemos também deixar de falar das candidaturas laranja, do processo de investigação todo que está em curso. Isso atinge de que maneira o PSL compromete as eleições em 2022? Acho que é temerário condenar previamente, né, qualquer pessoa que seja. Quanto mais alguém que está na posição de vidraça, vamos dizer assim, que é o governo federal. Então, creio que todos os partidos têm alguns problemas, né, controvérsias. Isso implica em aumento, queda da popularidade, mas é uma coisa circunstancial. Amanhã, por exemplo, se houver uma rejeição da denúncia, ou se não houver uma sentença condenatória, isso muda. Da água para o vinho. Então, aquele, por exemplo, que era aclamado ontem, se sofreu uma denúncia hoje, ele tem uma queda vertiginosa de popularidade. Amanhã, se ele conseguir se explicar, pronto, ele está no ápice de novo. Então, a política, ela é assim, 4 anos são eternidade, 2 anos também são eternidade. Eu acho que só na beira das eleições que a gente vai poder quantificar qual foi o saldo dessa situação toda. Antes da gente ir para a hora do bate-pronto, dá tempo de fazer uma última pergunta. Nosso tempo lá vai ficando mais escasso, Vitor, mas é preciso fazer esse questionamento. O que o PSL Jovem está preparando para as eleições de 2020? Vocês têm uma meta, por exemplo, de candidaturas a prefeito de pessoas que sejam jovens, de candidatura a vereadores de pessoas que sejam jovens, até diante desse protagonismo que o partido ganhou a partir da eleição do presidente Bolsonaro? Nosso projeto é não trabalhar a juventude na baciada, vamos dizer assim. Trabalhar com a viabilidade dos candidatos, porque eu vejo recorrentemente outros partidos trabalhando assim, vamos colocar tantos jovens, tantas mulheres, tantos negros, fazendo um coletivismo porco, né? Que não trabalha ali a viabilidade do candidato, se ele tem preparo, se ele tem conhecimento das questões municipais, né? Já que as eleições são municipais, muita gente pautando o debate pelo âmbito nacional, que não tem um mínimo de conhecimento do Código de Posturas da sociedade, de questões tributárias municipais. Então, nós não vamos trabalhar assim, de somar todo mundo porque é jovem, vem aqui, é jovem, tem que ter 60 jovens e tal. Não, a gente vai trabalhar com candidaturas viáveis, pessoas que se comprometam com o ideário do partido e pessoas que provem que estão qualificadas para concorrer. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas. Combinado, Vitor? Ok. Possível saída de Bolsonaro do PSL. Triste. Laranjas. Mentira. Luciano Bivar. Líder. Direita e esquerda. Briga eterna. PSL em Minas em 2020. Vamos vencer. Governador Romeu Zema. Bom. No Café com Política de hoje, a gente recebeu aqui nos estúdios o presidente estadual do PSL Jovem, Vitor Lucchesi. Gostaria de agradecer a sua presença, foi um prazer tê-lo com a gente aqui hoje. Prazer foi todo meu, gratificante demais participar de um programa que eu ouço quase todos os dias. Muito obrigado pela audiência. Obrigada, Vitor.